Luana, é possível dizer quantas mortes teriam sido evitadas se a estratégia de combate à Covid-19 tivesse seguido no Brasil, com rigor, os protocolos da Organização Mundial da Saúde? Quantas são as mortes que podem ser espetadas, responsabilizadas no governo Bolsonaro, afinal de contas? Breno, eu acho assim, algumas coisas nesse sentido. A primeira é que, falando especificamente do OMS, né, toda vez que a gente fala de uma orientação em saúde pública, de um órgão desse tamanho, ela precisa valer para todos os países, tá certo? Então, é uma orientação normalmente relativamente superficial, porque ela precisa abarcar contextos muito diferentes. Então, você depois tem que pegar isso e adaptar para o seu contexto e fazer aquilo funcionar melhor para o seu país. A gente tinha toda a condição de ser absolutamente exemplar e modelo, né, no combate à doença, porque nós temos um sistema de saúde com todas as suas dificuldades baseados na atenção primária, né? A gente tem os agentes comunitários de saúde que fazem parte de um programa que é a coisa mais sensacional que a gente tem, que poucas pessoas conhecem de fato e não é nem que não foi que foi mal utilizado, não foram utilizados durante a pandemia. O nosso melhor recurso foi absolutamente alijado dessa resposta. E eu estou falando isso por quê? Porque é uma doença que até hoje a gente não tem medicação contra ela no Brasil, tá certo? 2 anos e meio depois do início da pandemia. Então, uma doença que, na sua maior parte, não tinha uma medicação específica e até hoje não tem para a gente aqui, e tinha uma vacina que levou um tempo, né, metade desse tempo para aparecer. O grande combate era em termos de informação, diagnóstico precoce, acompanhamento estrito e informação. E isso é feito pela atenção primária e isso a gente jogou fora. Então, esse é o racional. Pedro Halal, meu querido Pedro Halal, epidemiologista, que inclusive foi a CPI depois de mim, trouxe uma conta muito superficial nesse sentido. Da Universidade de Pelotas, né? Isso, da UFPEL, mas muito impactante, mostrando que se a gente tivesse tido uma resposta mediana, não é a melhor resposta, não é comparando com os países de melhor resposta, a gente está falando de uma resposta mediana, 3/4 das vidas teriam sido salvas. É muita coisa, não é mais ou menos. É muita coisa, né? Quando a gente fala em 700 mil mortos, é muita coisa. Então, é muito importante que isso seja esclarecido. E tem uma outra coisa muito, muito séria, é que, sim, o governo federal tem uma enorme participação nisso, mas ele não está sozinho. Ele não está sozinho. Estados e municípios, muitos estados e muitos municípios, infelizmente, ou por questões políticas ou econômicas, ou quaisquer que sejam, anti-ciência e anti-bem-estar público, têm a sua parcela e também parte da questão privada, da saúde privada, porque se fez em cima disso. Existe uma indústria que se compraz do desespero e da morte das pessoas e ganha dinheiro com isso. E essa indústria, infelizmente, teve um desempenho fenomenal. De novo, às custas do sofrimento e da morte das pessoas. Então, essas entidades representativas governamentais, elas são reflexo de grande parte da sociedade. A gente não pode esquecer isso. Então, não é que existe um ponto fora da curva, não, esse ponto representa grande parte dessa sociedade que continua, 2 anos e meio depois, por exemplo, dizendo que a monkeypox, essa varíola símia, é transmitida pela vacina contra a Covid, sabe? Então, assim, é uma vontade e uma certeza de que vai enganar a gente, e esse engano de gente vai sustentar uma indústria financeiramente que é desesperador de acompanhar. Então, assim, respondendo sua pergunta, 3/4 dos óbitos que a gente teve provavelmente seriam poupados se a gente tivesse tido uma resposta mediana, não é nem o que a gente esperava que acontecesse com a gente, e isso não é só imputável ao governo federal, lógico, mas não é só ele. 525 mil mortes poderiam ter sido evitadas. É isso aí. Que barbaridade.